Obrigado pelo convite. Uma oportunidade legal né, ainda não tinha andado pela Paraíba ainda, então é bom. Já tinha vindo para cá, mas não especificamente para João Pessoa, mas é bom estar por aqui, conhecendo vocês, né, conhecendo a Suelma. Obrigado pelo convite. Pode ir para lá. Uma introdução rápida. Eu sou antropólogo. Eu atualmente estou trabalhando na Unicinos, que é uma universidade em São Leopoldo, pertinho de Porto Alegre. Eu estou no PPG de saúde coletiva lá. Eu venho trabalhando com questões que envolvem espiritualidade, religião e saúde. Fiz meu doutorado sobre a Barquinha, que é uma das religiões que né, usam a ayahuasca, a menorzinha de todas, a menos conhecida. E dali partir em direção ao uso da ayahuasca como ferramenta para tratar a dependência, né? Acompanhei o trabalho do Wilson por 1 ano, ainda lá na Blusa, lá em São Paulo, e depois fui conhecer outros lugares. E estou nessa empreitada aí já tem algum tempo, né? Academicamente, com a ayahuasca, já tem uns 12, 13 anos que eu estou fazendo isso. E o centro das minhas pesquisas tem sido o papel da miração. Né? Não sei, acho que todo mundo aqui é familiarizado com os efeitos do chá, mas de qualquer forma a gente fala, porque pode ter alguém que não seja, né? Uma das coisas que acontece quando você bebe o chá é a ocorrência de visões, né? A forma que eu tenho assim, mais fácil de explicar o que seriam essas visões seriam como se fosse um sonho, mas onde você está muito mais não consciente, mas você tem muito mais capacidade de ação, de agência, do que no sonho, né? No sonho você é carregado pelos acontecimentos na maior parte das vezes, tirando os sonhos lúcidos, mas na maior parte dos eventos você é conduzido, né, pelo que está acontecendo ali. E na miração você tem mais capacidade de decidir para onde você vai, como você vai, o que você pensa, o que você não pensa, né? Tá mais consciente das suas emoções, né? Você está mais envolvido no que está acontecendo, né, de uma forma muito mais intensa. É uma diferença assim, um tanto grosseira, mas é por aí a história. E um dos efeitos do chá é exatamente causar esses eventos, né, que a gente em português chama de miração. E eu venho trabalhando com o papel da miração. Antes, na Barquinha, como que a miração estava agindo sobre processos de cura, as pessoas que estavam doentes, fisicamente doentes, e como é que, né, o processo de transformação do corpo, seja pela doença, seja pela recuperação, aparecia nas mirações. E depois, com a questão dos dependentes, eu comecei a trabalhar, né, qual o papel que a miração tinha no processo de recuperação da dependência, né? Então, aí eu venho, e a miração vai entrar exatamente nessa questão da imaginação, né? Antes de você pensar, bom, o cara está falando de imaginação, miração não é imaginação. Calma aí que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar nesse ponto, né? Originalmente, né, esses 3 temas, né, espiritualidade, imaginação e saúde, eles já vêm ligados há muito tempo, né? Um dos exemplos assim mais clássicos, né, que a gente tem no Ocidente, especificamente, é exatamente Esculápio, né, que tinha um sistema de cura baseado nos sonhos que as pessoas que iam para dentro do templo dedicado a ele era um semideus, é filho de Apolo, né? As pessoas que estavam doentes iam para dentro do templo de Esculápio e lá tinham sonhos, né? Se tinha uso de alguma substância ou não, isso aí é um questionamento que se tem, mas enfim, ninguém tem certeza. A verdade é que as pessoas tinham sonhos com o Deus que vinha para poder curar elas, né? Então isso aí, essa ligação entre essas 3 esferas, né? Espiritualidade, imaginação e saúde, são coisas que estão interligadas já há muito tempo, né? E aí a gente pode começar a trabalhar com algumas definições, né? Primeiro, o que seria espiritualidade? Porque espiritualidade, religiosidade e religião, a princípio, não são a mesma coisa, né? São 3 esferas distintas que a gente pode, conceitualmente, tá trabalhando com elas como 3 coisas separadas, né? Espiritualidade está muito ligada a uma coisa individual, uma experiência pessoal, individualizada, né?
A etimologia da palavra espírito, né, vem de spiritus, né, em latim, que está ligado à alma, coragem, sopro de vida, ao qual também está ligada a palavra spirare, da onde vem respirar. Né? Daí a ligação tão profunda que a gente tem, claro, entre respiração e vida. Né? Religiosidade, por sua vez, seria uma forma própria de expressar o sentimento religioso, né? De expressar a ligação que você tem com a religião em si, que, por sua vez, é um sistema institucionalizado. A religião é a instituição. Né? Você tem o catolicismo como religião institucionalizada, a igreja, né, como um local, o Santo Daime, como uma instituição, né, concreta, e você tem a forma como você vivencia aquilo. Né? A vivência pessoal daquela instituição, daquilo ali que acontece ali dentro, é o que a gente pode estar chamando de religiosidade, né, que tem um tanto de sobreposição com a própria espiritualidade, que a espiritualidade, você não precisa da instituição para estar vivendo. Né? A espiritualidade pode estar sendo vivida no teu dia a dia, na tua... Né, enfim, você não precisa da instituição em si para estar alcançando, né, essa coisa, a espiritualidade, esse mundo espiritual. Você não precisa da instituição, ainda que sim a instituição possa te levar lá, ou não. Né? Quando a gente começa a trabalhar com isso como conceito, né, realmente você consegue separar as três coisas e você consegue operacionalizar elas de forma distinta, de formas separadas, mas quando a gente começa a tocar na experiência em si, a gente começa a ver que não tem muita separação. Né? Uma pessoa que está dentro de uma igreja e passa por uma experiência mística, ela está unindo os três conceitos numa coisa só. Né? Então, ainda que você possa, realmente, academicamente, né, estar trabalhando com como coisas separadas, na verdade, quando você tem a experiência, essas coisas se fundem em um evento que é uma coisa só, onde você não consegue separar a instituição, os sentimentos e o teu contato com a espiritualidade. Né? Acho que a gente podia... Ixi, não abriu. Enfim, tinha um desenhozinho que era para estar abrindo aí e não abriu. O que eu penso é num contínuo, né? Era para ter desenhadinho uma pirâmide aí bonitinha, onde você tinha a espiritualidade embaixo, né? A religiosidade no meio e a religião no topo. Né? A base de tudo é a espiritualidade. Né? E você consegue ter essa continuidade. Então, vou pular logo para o outro, já que esse aí não abriu. Eu vou estar trabalhando para lidar exatamente com essas questões de religiosidade, religião, espiritualidade, com esse sociólogo, na verdade, ele é um cara que está fazendo a transição exatamente dentro da filosofia para dentro da sociologia, o Zimmel, e com 2 textos básicos dele, né, que é o problema da situação religiosa, né, a religião e contribuições para a sociologia da religião. Né? Ele vai fazer um pouco uma confusão, né, com essa divisão, que eu passei para vocês, de religião, religiosidade, espiritualidade, é uma divisão que é feita por autores mais modernos, né, por gente que está agora, trabalhando com esses temas agora. Né? O Zimmel, que está há um século para trás da gente, não estava vendo a coisa exatamente como a gente está vendo. Então, a princípio, vai ter um pouco de confusão nos termos, mas depois a gente vai clareando isso. Né? Para ele, religião é uma atitude íntima da alma. Né? Um modo psíquico de viver e experimentar o mundo, uma fonte de energia pensante, ativa e sensível, que assume o comando dos conteúdos da experiência. Né? O que a gente pode ver é o que ele está chamando de religião se sobrepõe muito ao que eu estou chamando de espiritualidade. Né? Uma coisa bem individual, bem pessoal, né? Que faz esse contato, né, entre esse mundo aqui e o algo mais que está por aí. Né? E o que ele coloca, na verdade, o que ele está colocando é que a espiritualidade modela o mundo objetivo. Né?
A gente tem duas formas de trabalhar com isso. Ou você pensa que o mundo espiritual modela a matéria, ou você pensa que o mundo espiritual emana da matéria. Né? São é o mesmo vetor com dois sentidos diferentes, que a gente pode estar trabalhando com essa ideia. Né? Ou a espiritualidade ela é resultado do que acontece aqui no mundo material, ou ela é a fonte do que acontece aqui no mundo material. Né? E a gente tem essas duas perspectivas que, na verdade, vem travando um embate já tem algum tempo, e eu não acredito que tenha uma resposta muito clara para isso. Tem posicionamentos, né? Cada autor assume, cada pessoa que trabalha com esse tema assume. Ele assume essa ideia de que a espiritualidade modela um mundo objetivo. Né? E o que ele vai colocar é que a religiosidade não cria uma esfera transcendente mediante a destilação do espírito a partir de formas sociais empiricamente existentes. Né? O que ele vai colocar é que a espiritualidade, a religião, o próprio ritual não está emergindo de dentro da sociedade. Né? Ele não é o resultado da forma como as pessoas vivem. Né? Que é como eu estava falando. Né? Ele não é algo que está brotando de dentro da matéria. Mas ela mesma produz uma esfera sociológica que se reflete de volta na constituição psíquica do estado religioso íntimo, né? Ou da espiritualidade. Né? A espiritualidade, né? A religiosidade, influi na forma como a sociedade funciona e influi na forma como as pessoas se portam dentro da sociedade. Né? Nesse caso, a relação do estado religioso interior com as formações sociológicas permeadas por esse estado, pois essas formações já pertencem à igreja, né? Aí é isso. Na hora que você tem lá a espiritualidade, né? Isso começa a influenciar na forma como as pessoas vivem aqui embaixo. Claro, você vai chegar num ponto em que as coisas precisam estar organizadas e aí surgem as instituições. Né? Nesse momento começam a surgir as instituições. Né? Pensa bem que isso não é tão exótico assim. Né? Eu sei que a maioria do pessoal aqui bebe daime, todo mundo, né, daime, ayahuasca, vegetal, ou tem uma vida espiritual mais ou menos intensa, e o que eu estou falando não é tanta novidade assim. Né? Mas pensa bem, o que é a igreja? Né? A igreja é uma instituição que foi montada em cima da experiência de uma pessoa. Né? O que é a igreja católica? Né? Ela está montada em cima da experiência que uma pessoa, Jesus Cristo, teve. Né? Ela emana da experiência dele, da experiência que outras pessoas tiveram a partir da experiência dele, e aí sim chega num ponto onde é preciso criar uma instituição, uma organização. Que aí sim, de novo, vai estar atuando dentro da sociedade. Deixa eu ver que eu me perdi. Enfim, né, essas formações não mais elevam até a esfera transcendente, mas conduz para trás, para o interior, para plenas formas psíquicas da religião. E aí é um ciclo, né? A espiritualidade, a instituição e a ação na forma como cada pessoa está no mundo. Né? Ela não leva, a princípio, para uma transcendência, mas ela leva para um autoexame, ela leva para uma condução, né, para a condição da pessoa poder olhar para dentro de si mesma, né, e se perceber dentro do mundo. Né? Não seria assim a sociedade que cria a religião, né? Mas, na verdade, a religião é que cria a sociedade. Né? Tem outros autores que compartilham dessa posição, o Roger Bastide é outro que pega bem por aí também, né? E o Bastide está falando especificamente de religiões de base afro, né? Seja o candomblé na Bahia, seja na África mesmo, e ele também vai conduzir a coisa nessa mesma direção. Né? E aí a gente chega no ponto, né, da relação entre instituição religiosa e experiência da religião. Né? A experiência, né, que você consegue adquirir, que você consegue ter dentro de uma instituição religiosa, pode sim te levar até o transcendente. Né?
enquanto que a vivência da instituição, quer dizer, você participar na missa, você ser um bom cristão, você ser um bom católico, né, seguir ali, né, os ditames, né, do que está na Bíblia, essa vivência da instituição promove uma reformulação da psique individual. Né? O que eu estou falando? Eu estou falando basicamente que você pode, no meio da missa, ter um estado de epifania, ter uma revelação, ter alguma coisa que te conduza a esse mundo outro. Né? Você pode sim vivenciar a transcendência durante um ritual, mas na hora que você se envolve com os ditames da instituição, a direção disso não é para fora, é para dentro. Para dentro no sentido de fazer como eu falei, um autoexame e adequar o teu comportamento ao que é prescrito por aquela instituição a qual você está filiado. Né? O que nada mais é do que conciliar, né, a tua conduta com os ditames morais e éticos que são apregoados por aquela instituição religiosa. Né? Né? E, assim, é criado quase que um conflito aí, né? Quase que um paradoxo. Né? Uma coisa é você estar vivendo o ritual, que a ideia é te levar para um mundo outro. Ao mesmo tempo, você se pega na instituição que faz você aterrar e modificar a sua conduta. Né? É um caminho ambíguo esse. Né? E mais ambíguo ainda, porque a própria instituição está como eu falei, fundamentada em cima de uma experiência. Ou de algumas, né? Mas, enfim, está fundamentada em cima de uma experiência. Né? Então, a ideia é que você, por mais que ela esteja baseada nessa tradição, nessa experiência, o que você tem que fazer, né? o que a instituição deveria te proporcionar, é exatamente condições para que você vá além dos ditames morais, além da instituição mesma. Né? A instituição deveria criar condições para que você consiga ir além dela mesma, para que você consiga ir além dela mesma, para que você consiga ir além de você mesmo. Né? A experiência espiritual, então, o que é? Ela não é uma coisa pronta, né? Porque na hora que você sai da instituição, na hora que você transcende, e que você transcende a instituição, né? Você sai da regra, você sai da norma. Né? Você sai do que é o quadradinho que está ali dentro, né? Tem que se fazer assim, 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 tem que se proceder assim, 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 assim. Você escapole disso. Né? Então, a experiência espiritual, a experiência da espiritualidade, ela não é, de forma alguma, uma coisa pronta. Né? É um processo vital, essencial, que cada alma, que cada pessoa deve buscar e produzir por si mesmo. Né? Eu estou dando uma volta grande, mas uma hora eu vou chegar na questão da dependência, vocês vão ver. Né? O Zimmel trabalha com o que ele chama de grandes categorias da nossa vida interior, né? Que é o ser e dever, a possibilidade e a necessidade, e o desejar e temer. Né? Que se vocês olharem aí, vocês vão ver que são coisas que estão em pratos diferentes da balança. Né? O transcender e o se comportar direitinho. Né? Como é que é isso? Né? O que eu posso fazer e o que eu tenho que fazer. O que eu quero fazer e o que eu tenho medo, até de querer. Né? Segundo ele, essas seriam as grandes categorias, né, da nossa vida interior. Né? Né? E são essas categorias que formam o que ele vai chamar uma sequência por onde passam todos os conteúdos da consciência. Né? Tudo que passa por dentro da sua consciência oscila
entre esses pratos dessa balança aí, dessa balança estranha que tem 6 pratos, né? Tudo que passa por dentro da sua consciência deveria passar por dentro dessas categorias, como ele está falando, né? E a própria religiosidade, né, o sentimento religioso, né, a vivência da religião, né, ela opera dentro dessas categorias, né? Foi demais. E essas categorias, como elas atuam na consciência, elas estão atuando na imaginação, né? Mas imaginação, como é que é isso, né? A gente tem um hábito tão grande de ligar imaginação a uma coisa falsa, a uma coisa que não tem ligação alguma com a realidade, ou aquilo que está se passando só dentro da sua cabeça, na cabeça de mais ninguém. A minha ideia é exatamente desconstruir essa imagem aí e estar trabalhando com isso com uma outra perspectiva, né? E essas categorias, elas dão, como a gente pode dizer, certas tonalidades ao conteúdo das imagens mentais, né? E aí a gente está começando a chegar perto da ayahuasca, está começando a chegar perto das mirações, né? A forma como eu venho trabalhando com as mirações é dar um nome bonito, né, para não ficar usando só miração. Miração a gente diz que é uma palavra, um conceito nativo, né, para uma coisa ficar bem acadêmica, assim. Eu chamo de imagens mentais espontâneas. Espontâneas porque não são coisas que a gente cria, elas surgem dentro da consciência da gente de forma espontânea, né? E são imagens porque você está não só vendo, mas são imagens perceptivas, na verdade. Você percebe elas, né? Você pode ver, você pode cheirar, você pode ouvir, né? Quando outro vício nosso, você está ligando a categoria de imagem, né, à visão, né? E nem sempre imagens são visuais, né? Pessoas que estão em tratamentos espirituais, em lugares onde usa ayahuasca, e aí especificamente falando de pessoas que têm problema com dependência, elas têm uma vivência muito intensa, né, da espiritualidade nas mirações, nas visões que elas têm, né? As pessoas bebem o chá, tem muitos efeitos no corpo, né, que isso se traduz em vômito, se traduz em enjoo, se traduz em, às vezes, diarreia, né, se traduz em contorções, se traduz em tremores, em choro, né, mas se traduz também em visões, né? Essas visões, elas caminham em 2 direções, né? Elas caminham realmente em direção à transcendência, mas elas caminham também em direção a um autoexame, né? Então, você vivencia tanto elementos que pertencem a um mundo outro, quanto elementos que pertencem a você mesmo, né? E você vivencia dentro dessas visões, dessas mirações, coisas do seu próprio universo psíquico, né? E, né, conversando com uma série de pessoas, né, que estavam em tratamento, a ideia que a gente começa a ter é que essas experiências das mirações, elas conduzem os pacientes num processo de reconstrução tanto do seu mundo íntimo quanto das suas relações com a sociedade, né? É dentro das mirações que as pessoas transformam a si mesmas e se transformam a si mesmas dentro da sociedade, ou seja, a relação que elas têm com as outras pessoas em volta dela, né? Porque a sociedade é uma coisa abstrata, né? A sociedade, não. Você vai acertar a sociedade como? Né? Por quem está perto de você. Família, amigos, né? E a coisa vai se expandindo, e a vivência dessas imagens mentais espontâneas, dessas mirações, levam as pessoas exatamente, né, à transformação do seu mundo interno e do seu mundo, na relação que elas têm com o seu mundo externo, né? O Zimmel, para continuar com ele, vai colocar que toda religiosidade é incompleta
e dependente das contingências do destino individual. Se ela se baseia num único dos seguintes sentimentos, né? Submissão ou elevação, esperança ou amargura, desespero ou amor, paixão ou calma. Né? Que são, de novo, as antíteses. Né? De novo, né, os pratos da balança, cada um pendendo para um lado. Né? E aí ele continua, mesmo que um desses sentimentos, por fim, venha a dominar, a natureza da religiosidade é dar espaço igual a todos esses pares de opostos. Né? A grande questão do que ele está chamando aí de religiosidade é fazer você vivenciar paixão e calma com igual intensidade ao mesmo tempo, desespero e amor, esperança e amargura. Né? E quem já passou por umas experiências fortes assim, com a ayahuasca, acho que tem uma ideia do que eu estou falando. Né? Isso não quer dizer que a religiosidade já existente em nós desencadeie ou acolha esses sentimentos. Ao contrário, a religiosidade é que faz com que eles, normalmente provocados pelos contrastes do mundo e de nosso destino, agora fluam juntos, como ondas de um rio. Graças à religiosidade, essas forças conflitantes apontam para a unidade secreta de um sentimento mais profundo, como se fossem as funções de membros diferentes que sustentam, ou órgãos, né, a vida de um organismo. A posição interior ocupada pelo objeto da religião é determinada pelo fato dele ser o ponto de interseção dos raios provenientes de todas as camadas da alma. Né? A religiosidade, ou até mesmo a religião, a instituição, deveria estar te levando exatamente para vivenciar esse ponto no centro onde todos esses raios se apoiam, onde todas essas camadas da alma, todas essas várias antíteses do ser se unem e se fundem ao mesmo tempo. Né? Aí a gente chega na tal da imaginação. Mas o que é a imaginação, afinal de contas? Né? Ela é uma atividade, né? Ela é um movimento, né? Ela é um jogo com diversas imagens mentais. Eu gosto de trabalhar com a ideia que vem de um outro autor chamado Bachelard, que a imaginação ela não é a faculdade de criar imagens, mas a faculdade de deformar imagens. Você não forma ela, você deforma elas. Como assim? Né? É através da imaginação que imagens distintas se fundem. Na hora que você funde elas, você deforma elas, para que elas, aí sim, formem uma terceira coisa, uma quarta coisa. Né? Só que é um processo contínuo, ad infinitum, né? Você não tem intervalo. Né? Como a gente vê nas mirações, é aquela coisa da transformação constante, né? Que não tem fim. E essa transformação é, segundo a linguagem do Bachelard, um processo de deformação de imagens. Né? Ela envolve não só criar novas imagens, mas se conscientizar das imagens velhas que a gente carrega, né, e trabalhar com elas. Eu costumo dizer que nós somos as imagens que nós carregamos. Imagens do mundo, imagens de nós mesmos, imagens das nossas relações. Né? A gente tem um arcabouço de imagens dentro da cabeça da gente, né? Dentro do nosso ser. E nós somos exatamente o resultado, a confluência de todas essas imagens. Né? E a imaginação faz com que você possa exatamente olhar para elas, lidar com essas imagens que você carrega e, nesse processo, está gerando novas imagens. Né? E na medida que você olha para essas imagens antigas que a gente tem da gente mesmo dentro da nossa consciência, a ideia é que a gente consiga olhar para elas e dar novas formas a elas. É claro, né, se você está observando elas, a ideia é que elas vão se fundir com outras coisas, novas formas estão surgindo, e com isso novos significados estão emergindo. Estão brotando de dentro desse processo. Né?
ela faz exatamente a transição entre esse plano, né, a princípio inefável, né, rarefeito, que é o mundo espiritual, um plano que, em tese, ele é intangível, você não tem como tocar ele, não com suas mãos, né, você não alcança ele, e o corpo, e o mundo físico, né? Através desse processo de fusão, essas imagens, elas ganham forma e, finalmente, elas ganham peso e consistência. E a chance de poder serem manipuladas, de poder ser trabalhadas, né? É aí que elas chegam no mundo físico, e aí é que elas chegam dentro do corpo das pessoas, né? Quando a imaginação finalmente toca o mundo físico, é o momento em que esse mundo físico começa também a se modificar. É o momento que esse mundo físico começa a ser transmutado, né? Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Rudolf Steiner, e ele tem uma colocação que, na verdade, nem é dele, isso aí tem uma história antiga, de que o mundo é feito de pensamentos. O universo é feito de pensamentos. Mas você fala assim, mas como que o universo físico é feito de pensamentos? Né? Como assim? Olha para aqui, para a sala onde a gente está agora. Antes dela surgir aqui, ela foi alguma coisa na cabeça de alguém que projetou e colocou ela numa planta. Antes de vocês sentarem nessas cadeiras, alguém pensou nelas. O que é essa cadeira? O que é essa sala? É a materialização do pensamento de alguém. Assim como os corpos que vocês têm, que vocês não, porque eu não estou desmaterializado, eu tenho corpo também, né? Assim como os corpos que a gente tem, é exatamente o fruto de tudo isso que está na cabeça da gente. Né? Ele é o fruto da nossa imaginação, né? Dessa força que está atuando aí, que atua pelo universo e que dá peso e consistência a essas imagens. Né? É claro, quando você está imaginando, quando você está num processo de miração muito forte, não precisa nem ser tão forte assim, como que ela chega no corpo? Pensa que o cérebro de vocês está sendo profundamente afetado por isso. O sistema nervoso de vocês está profundamente enganjado em todo o processo. Milhares, milhões de sinapses estão acontecendo ali, além do normal. E de forma sincronizada, de forma coordenada. Se o sistema nervoso de vocês está sendo afetado por aquilo que vocês estão vendo durante um ritual, é óbvio que o resto do corpo todo está sendo afetado. É óbvio que o resto do corpo inteiro está sendo transformado. Então, a transformação não é uma coisa assim mágica. Não é porque eu tive uma cura espiritual. É claro que você teve uma cura espiritual. Ela chegou no teu corpo. Ela chegou no teu corpo porque ela modificou o funcionamento do teu sistema nervoso. Não tem nada de mágico aí. É até um tanto óbvio. Né? Esse é o momento da cura. Esse é o momento da libertação. Esse é o momento da transformação. A imaginação, ela, como a gente está... passou demais. Só um minuto. Como a gente, como eu estou querendo mostrar para vocês, ela é, na verdade, uma força. E ela é independente do sujeito sobre o qual ela está agindo. Vocês não são tão donos assim dos processos de imaginação que se passam dentro da cabeça de vocês. Porque seria um contrassenso eu colocar que essas imagens elas têm quase que vida própria, que o universo é feito de pensamento e de imagens, e achar que o que se passa dentro da cabeça da gente é nosso. É só nosso. Só pertence a gente. Não é bem assim que a coisa funciona. Não é bem assim que esse processo opera. Ela passa através da gente. E a gente consegue perceber ela. Como aí uma outra colocação que o Steiner faz, que eu acho sensacional, é que a mente da gente, ela não produz pensamentos, mas ela percebe pensamentos. A mente, ela não é um órgão de gerar pensamentos, ela é um órgão de percepção.
Então, acho que o que acontece dentro do ritual é isso. O ritual leva a gente na direção de perceber muito mais coisas do que a gente normalmente percebe. Né? Ou melhor, da gente estar consciente de muito mais coisas que a gente normalmente percebe e a qual a gente não dá conta de lidar. Né? Porque o cérebro, esse estado ordinário, que a gente chama ordinário de consciência, nada mais é do que um filtro evolutivo. Né? Sem ele, se a gente vivesse no estado que a ayahuasca coloca a gente o tempo todo, a gente não ia dar conta de estar aqui na Terra. A gente não ia dar conta de estar funcionando nesse mundo aqui. Né? E seja lá quem foi que montou esse aparelhinho que a gente chama de corpo, criou um filtro para que a gente pudesse, sim, ter os momentos de transcendência, mas que na hora que a gente tivesse que operar aqui, operasse aqui. Se você vivesse na transcendência, você não ia atravessar a rua porque um carro ia te pegar. Né? Então a gente precisa estar na Terra, né? E a mente ordinária, a função dela é exatamente filtrar e cortar uma série de estímulos que a gente recebe o tempo todo, de tudo quanto é lugar. Né? E na hora que você ingere uma substância como a ayahuasca, ou você se enganja numa outra prática espiritual qualquer, né, uma outra disciplina, porque aí é isso, você precisa de ter a disciplina para poder passar por cima desse filtro, que não é fácil, né? Aí sim a sua percepção se torna mais aguçada e você consegue perceber muito mais coisas do que... Né, você consegue se tornar consciente de muito mais coisas do que normalmente você está. Né? Para o Bachelard, a imaginação ela é a realidade psíquica primordial. Né? É daí que tudo, assim como o Zimmel estava falando, em relação à religiosidade, para o Bachelard é a imaginação que é a realidade psíquica primordial. Né? E segundo ele, não é, né, a aparência externa da imaginação, ou seja, o que você vê na miração, né, que confere a ela poder, mas sim o significado subjetivo que você dá àquilo que você está vendo. É a tua ligação mais íntima com o que quer que seja que você está vendo. Né? Para ele, as imagens estão antes do pensamento, antes das ações, antes das narrativas e antes das emoções. Elas estão situadas antes disso tudo. Né? Uma imagem que ele usa, que eu gosto muito, é como se o movimento já tivesse presente antes do impulso. Né? Para ele, a imaginação é uma atividade espiritual, né, que ela é obtida dentro da alma e atua diretamente no corpo, como eu falei, onde ela recebe peso e volume, se tornando, então, manifesta dentro da consciência. Né? Na imaginação, a gente consegue perceber, né, que eu posso chamar de correntes internas do ser, né? Correntes de movimentos, de tendências, de predisposições, né, de influências, né, de como que a gente se coloca no mundo. Né? Tem mais um tempinho? Vou dar mais uma seguida, a gente brinca mais um pouco com essas ideias de imaginação, para eu poder falar um pouquinho assim, específico sobre a questão do tratamento da dependência. Né? A gente pode estar trabalhando com imaginação, né, ou processos imaginativos em 3 instâncias. Né? É claro, aí vocês dizem assim, tá, né, eu posso fechar os olhos aqui agora e começar. Né? Eu vou imaginar que eu estou na praia, que eu estou assim, assim, assim. Né? Isso é um tipo de imaginação. Outra imaginação é quando você não está pensando em nada e cai aquilo dentro da tua cabeça, assim, né, que você fala, meu Deus do céu, de onde está vindo isso? O que é isso que eu estou vendo? Então, é claro, né, a gente pode pegar esse processo e quebrar ele em outras partes menores. Né? Um deles seria o processo de imitação, né, onde imagem e realidade, elas, né, estão eternamente e irremediavelmente separadas. Né? Aí sim, a gente está lidando com algo que, a princípio, pode ser considerado falso. Né? Uma outra forma de enxergar isso é como emulação.
né? Onde já começa a existir uma vontade de você romper com essa separação entre, né, imagem e realidade. E, por fim, a gente pode estar lidando com esse processo, com o processo que a gente chama de fantasia, né? Onde não tem mais separação entre a realidade e as imagens. Mas, poxa, justo fantasia, de novo, né? A ideia que a gente carrega, que o que se passa dentro da sua cabeça é falso. A ideia que o mundo em geral tem de que o que se passa dentro da sua mente é só seu. E que você está eternamente separado de todo o resto. Né? Aí é legal, quando a gente olha um pouco da etimologia da palavra fantasia, Aristóteles já trabalha com a ideia de que fantasia vem do grego, né? Que ela está ligada a processos imaginativos, tanto representativos quanto presentativos, ou seja, que tornam as coisas presentes, né? E não apenas, por exemplo, isso aqui é uma representação do que está ali dentro, do que está, na verdade, do que está dentro da minha cabeça, né? E presentativo é quando isso está realmente vivo, né? Na verdade, o que está passando aí nos slides talvez esteja presente só nesse momento dentro da minha cabeça. E eu estou tentando colocar isso dentro da cabeça de vocês. Eu estou tentando tornar isso presente dentro da cabeça de vocês. Mas o mais interessante é que a palavra fantasia ela está ligada a outras palavras gregas, que seria o verbo, se me desculpe, eu não falo grego, phainein, né, que está ligado a aparecer, mostrar, brilhar, né? A fantasia está ligada à luz, né? E está ligado a fenômenon, né? Então, você consegue fazer uma ligação entre fantasia, luz, né? Tem outras palavras como, ele ainda fala de phanos, phaneros, que é visível, manifesto, ilustre, e finalmente phaos ou phos, que é de onde vem luz. Né? Então você pode ligar a fantasia à luz, que é o que a gente vê quando a gente tem uma miração, né? E você pode ligar a fantasia a tornar manifesto. Né? Então fantasia não tem nada de fantasioso nessa história. Né? Né? As imagens, então, que a gente vivencia dentro da cabeça da gente no processo de miração, elas, na verdade, são perceptos. Elas são elementos de percepção. A gente percebe o que a gente está vendo numa miração. Né? Né? O que é a imagem, então? A imagem, ela transita entre algo que nos faz sonhar para algo que nos faz falar, para algo que nos faz agir. E o que é, então, o trabalho da religião, no final das contas? Voltando lá no começo da minha fala. O que é o trabalho das instituições? Nada mais é do que fixar imagens dentro da gente para fazer a gente agir. Né? As instituições trabalham exatamente com isso. Né? As religiões trabalham com isso. Né? A imaginação, no final das contas, o que ela faz? Né? Ela é um movimento de comunicação entre percepção, emoção e mudanças corporais. Ela liga você ao que está do lado de fora, via percepção, ao que está passando dentro do seu sentir, né, com o teu próprio corpo. A imaginação faz a ligação dessas esferas todas. Né? Durante o ritual, e especificamente durante o ritual com a ayahuasca, o que acontece é exatamente isso. Né? Os estímulos sensoriais começam a ter uma conexão muito direta, muito forte com as alterações fisiológicas, né? Que acontecem em diferentes partes do corpo. Né? Se você está mal, se você se conecta com uma emoção ruim, você fica enjoado e você vai vomitar. Teu corpo automaticamente responde a isso. E
caminhando nessa direção, é a imaginação que é exatamente a fonte de cura, a fonte de transformação, né? Porque ela é um processo de reorganização do caos que é trazido, né? que habita, né, o corpo do dependente, né? Não a imaginação sozinha, mas a imaginação dentro de um ritual, né? É ela que ajuda aquela pessoa que está passando por um processo de dependência a reorganizar a sua vida interior, né? Poder olhar as imagens antigas dela, né? Isso foi muito engraçado, porque invariavelmente nos lugares onde eu passei fazendo pesquisa, seja no Peru, seja no Acre, seja em São Paulo, tinha uma sequência que acontecia muito clara, que era: o que eu estou fazendo comigo, o que eu estou fazendo com a minha família, eu preciso transformar isso, né? Vinha junto aí um desespero por tomar consciência desses, né, um arrependimento muito grande envolvido nesse processo todo, e vinha o desejo de começar a transformar aí, né? Então, o que é a imaginação, no final das contas? A imaginação é um processo de entendimento, né? É ela que faz, né, que consegue trazer coerência, né, entre coisas que estão do lado de fora e coisas que estão do lado de dentro. É ela que organiza a mente, o espírito, a alma, a consciência, as emoções das pessoas que estão, né, dentro do ritual, né? E ela não só faz essa intermediação, né, como ela também acaba modificando eles, né? Ela junta, mas como eu falei do Bachelard, né, você tem um processo de deformar, você tem as imagens. Então, quando você está vivenciando a miração, ela capta elementos de lugares distintos e coloca eles juntos e auxilia no processo de transformação, né, para que novas imagens, provavelmente mais saudáveis, essa é a ideia, né, surjam daí, né? Né? No final das contas, o que acontece? A pessoa começa a deixar de perceber ela mesma como um todo, né, montado, composto de várias partes, né, por uma coisa única, né, que possa estar assim unificada em si mesmo, né? Né? E aí o que acontece? No final das contas, a dualidade, né, a separação entre você e o mundo desaparece, rompe, né, e você é um com o todo. É claro que isso acontece durante o ritual, e a ideia é que o tratamento traga exatamente você de volta para o mundo aqui, né, porque durante o ritual é isso, né, é aquela coisa gigante, o universo inteiro se descortinando na sua frente, né, e quando acaba o ritual, como é que isso fica? Né, como é que isso é trabalhado? Né? E aí, por isso que você tem, né, o resto da instituição funcionando, exatamente para poder dar forma para isso e fazer as pessoas absorverem isso de uma maneira, né, alinhada, também não resulte num surto, por exemplo, ou num processo que seja imaginativo no mau sentido, né, num processo que seja falso, né, ligado a uma irrealidade, né? O que eu tinha para dizer era mais ou menos isso. E eu sei que eu acho que todo mundo tem algumas dúvidas, né? E aí a ideia era que eu falasse um pouco e abrisse para que a gente pudesse conversar, porque aí a gente pode começar, né, a compartilhar, né? Acho que é desse compartilhar que mais coisas legais podem surgir.